Vamos confirmar as escalações. Vamos começar pelo Vasco. Os dois times já estão em campo aqui em São Januário. O Vasco já está escalado. Tem desfalques. Vasco jogando com o Fernando Praz no gol. Fernando Praz revelado pelo Grêmio. Fagner é o lateral direito com a número 23. Um dos grandes ídolos da torcida, Dedé, é o número 26. Ao lado dele na zaga, Renato Silva tem a camisa número 33. Mais uma vez improvisado na lateral esquerda, Gilmar com a número 18. Rômulo também está de volta da seleção brasileira, o 37. Eduardo Costa, outro que começou no Grêmio, tem a número 28. No meio-campo, Felipe Bastos tem a número 21. E o ex-gremista Diego Souza é o número 10. Na frente, o Vasco tem Éder Luiz com a 7. E Elton com a número 39. Aí a disposição tática do Vasco. E o técnico do Vasco hoje é Cristóvão, que é o assistente. É o assistente do Ricardo. Vitor é o goleiro do Grêmio. Mário Fernandes também voltou da seleção, assim como o Vitor. Mário Fernandes é o número 13. Na zaga, Simon com a 26. Ed Carlos tem a número 6. E na lateral esquerda, muito bem no time do Grêmio, Júlio César com a 15. O capitão está de volta, Fábio Rockenbach, é o número 5. Fernando também na proteção, que é o número 17, campeão mundial sub-20. Marquinhos, experiente, número 19. São 3 meias, Marquinhos 19, Douglas é o número 10. E compondo esse terceiro meia atacante, Escudeiro com a número 24. Na frente, um ex-jogador do Vasco, André Lima, número 99. O Grêmio tem um esquema tático diferente, Roth achou esse esquema. Com Douglas, Marquinhos e Escudeiro jogando atrás do André Lima. Vamos confirmar para você a arbitragem. Ricardo Marques Ribeiro de Minas é o juiz. Os assistentes são Guilherme Dias Camilo e Fábio Pereira. O juiz confere os últimos detalhes, vai apitar o início do primeiro tempo. Saída do Grêmio, tem bola rolando, bola tocada aqui atrás com o capitão Fábio Rockenbach. São os primeiros movimentos do primeiro tempo, Mário Fernandes. Vamos ver a postura do Grêmio, como o Grêmio vai se colocar em campo. Fernando já foi desarmado. Está jogando pelo meio Eduardo Costa. Faz a abertura na esquerda, Elton pede no meio, Diego Souza trabalhou a jogada pela esquerda, lá vem o Vasco no seu primeiro ataque. A torcida pediu uma falta, não houve nada. Mário Fernandes saiu com a bola dominada. São os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui em São Januário, você acompanhando em alta definição, em HD, Vasco e Grêmio. Lédio, eu perguntei sobre a postura do Grêmio. E você espera um Vasco partindo para cima desde o início? Partindo para cima mais que o Grêmio, até pelo grito do torcedor, como já acontece nesse momento do jogo. Mas também sem esquecer os cuidados defensivos. Não acho que não vai ser um jogo tão aberto não, Luiz. Bola tocada para Dedé. Eduardo Costa, de novo Dedé, jogador da seleção brasileira, faz o lançamento na frente, chamando a velocidade do Éder Luiz. O Ed Carlos chuta para o lado. Aí Éder Luiz. Você viu a marcação do Grêmio, bola tocada para dentro da grande área, tentativa do Elton. A disputa de corpo protegeu muito bem o Simon, é tiro de meta apenas para Vitor. Luiz, o boletim médico que saiu essa tarde do hospital onde o Ricardo Gomes está internado informou que ele vai ter alta em 72 horas, ou seja, na próxima terça-feira, para seguir com o tratamento em casa. Uma ótima notícia, portanto, para o Ricardo Gomes, que está nos assistindo. Força, Ricardo. Boa recuperação. Paciência agora nessa fase de fisioterapia. André Lima. Briga no alto. Ainda André, bem no seu estilo. Ganhou com falta e também no seu estilo já começou reclamando. Nós temos o Vasco buscando a liderança. Temos o Grêmio querendo a 4ª vitória seguida. Grêmio sonhando com Libertadores nesse momento. Éder Luiz. Júlio César na marcação. A sobra de Ed Carlos. Bola tocada no meio com o Fábio Rockenbach. Daí para Júlio César. Caiu muito bem no time do Grêmio, ex-lateral do Fluminense. Ed Carlos para cima do jeito que a bola veio. Elton. Eduardo Costa. Esse é Rômulo. Mais atrás com Renato Silva de volta depois da pancada na cabeça. Gilmar. Jogando mais uma vez improvisado na lateral esquerda.
Diego tentou voltar o lance ali com o Jumar. E a volta marcada a favor do Grêmio. O Vasco querendo a liderança. Vasco tem 42 pontos, está 1 ponto atrás do líder Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem um clássico duro contra o Santos. E se o Vasco vencer hoje, dorme pelo menos na ponta. Pelo menos dorme hoje, sábado, na primeira colocação. Está jogando na boa, Rômulo. Cabeça erguida, abrindo espaço pela esquerda. Acabou errando, toque não, conseguiu o toque para o Diego Souza. Rômulo na entrada da grande área, lá vem o Vasco na tabela, Rômulo. Jogada de linha de fundo, ele é destro. Dá as costas para a marcação. Diego Souza. Acreditou no drible pela esquerda. Ainda Diego. Tem cruzamento para o Elton, passou pelo atacante. E Júlio César mandando para frente. Dedé. Fagner. Éder Luiz nas costas do Júlio César do jeito que ele gosta. Levantou a cabeça, o cruzamento, toque! Gol! É do Vasco! Elton faz o primeiro! Logo no início da partida, Éder Luiz foi lançado do jeito que ele gosta. Nas costas da marcação. Teve muito espaço, levantou a cabeça, viu a penetração do Elton, o centroavante se esticou, dividindo a bola. Elton, 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Veja mais uma vez, Elton faz 1-0. O Vasco sai na frente no início do primeiro tempo. Júlio César, caiu aqui o André Lima, falta, o Dedé vai à loucura. André Lima se jogou ali. Dedé reclamou demais. O André Lima deu uma valorizada, PI no seu estilão também, jogou as pernas para cima. Tá com 2 cartões amarelos do Dedé, tem que abrir o olho, senão não joga quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Mais uma falta do Dedé no André Lima, e o André Lima ficou sentindo, vai receber o cartão. Dedé já, encarou o juiz. Amarelo já na mão, amarelo para Dedé. Veio para cima, encarou o juiz. Cartão amarelo. Teve dedo no rosto até, hein, Led? Pois é, a gente avisou, ele está reclamando exageradamente. Pode ter até razão, não vem ao caso. Olha lá, ele fez a falta, ele reclamou demais, Dedé. Simon vai tentar a cabeçada, o Mário Fernandes também está na grande área. Marquinhos faz o cruzamento, toque de cabeça para trás, passou perto demais. Quase o empate do Grêmio com o André Lima. O artilheiro tocou de cabeça, como você está revendo, de costas. Fernando Praz olhou e passou muito perto, quase o gol do Grêmio. Fábio Rockenbach. Júlio César. Fábio Rockenbach. Voltou a jogada com o Fernando. Ed Carlos. Simon. Ed Carlos. Errou o passe, deu um presente para o Eduardo Costa. Fábio Rockenbach, Fernando, Douglas. Tem o Júlio César livre na esquerda. O ataque do Grêmio é perigoso. A bola foi tocada no meio, forçou demais o Douglas. Escudeiro ficou com a sobra. Lá vem Grêmio. O André bateu pro gol. Subiu demais. Vamos confirmar para você o banco do Vasco. Você vê a reação do André Lima. Estão no banco do Vasco Alessandro, Alain, Vitor Ramos, Bernardo, Julinho, Kim e Leandro. Dedé. Lançamento na direção do Elton. De novo Dedé. Se atrapalhou, perdeu, brigou, ganhou. Fagner. Tem algum espaço o Eduardo Costa. Tocou com o Fagner na direita. Luiz, tem o Gilberto Silva também que vem de contusão. Ele ficou em Porto Alegre. Olha o Éder Luiz, passou no meio de 2, entrou na grande área. O juiz estava perto, disse que não houve nada. Forçou a passagem. Está jogando Ed Carlos. Júlio César, Fernando. Fábio Rockenbach, a bola vem de pé em pé. Tem o Júlio César pedindo e recebendo aqui pela esquerda. Marquinhos está livre na direita. A bola passa pelo Fernando. Vem no Ed Carlos. Daí para o Simon. Mário Fernandes. Fernando. Daí para Fábio Rockenbach. Ele faz o lançamento para o Mário Fernandes.
Douglas. Vou perdendo para o Felipe Bastos. Boa bola no meio para o Eduardo Costa. Tentativa de dividida. Elton tem condição legal. Vitor ameaçou sair do gol. Simon na boa. Chegou firme o zagueiro do Grêmio. Elton fez o gol do jogo. Quase recebeu o lançamento. Veja a reação da torcida do Vasco. Em alta definição para você, 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio. O Vasco vai chegando à liderança do Campeonato Brasileiro. Impressionante a campanha do Vasco. O Vasco foi o campeão da Copa do Brasil e tradicionalmente, Lédio, o campeão da Copa do Brasil sempre entra meio com freio de mão puxado no Campeonato Brasileiro. Mas o conceito é esse, você jogar bem em todas as competições, jogar a valer, né? É importante ser campeão brasileiro, alguém duvida disso? Você ganhou a Copa do Brasil, brigue também pelo título brasileiro. Todos deveriam seguir esse modelo. Posse de bola no jogo, 52% do Grêmio, 48% do Vasco. O Grêmio tenta ficar com a bola e até consegue. O Vasco fica atrás buscando contra-ataque. Também está achando espaço para isso. Ed Carlos tirou de cabeça. Éder Luiz vem para cima da marcação. Entrou na grande área. Éder Luiz fez o toque para o Diego Souza. Dividiu. Ficou procurando a bola. Lance de perigo a favor do Vasco. A sobra de Rômulo. Éder Luiz. Eduardo Costa. Rômulo. Diego Souza se apresenta, bola chega no Diego, mata com categoria, voltou na boa para o Rômulo. Esse é Eduardo Costa. Vira o jogo, chama o Gilmar na esquerda. A torcida gosta, o Vasco troca passes. Dedé. Eduardo Costa. Éder Luiz. Eduardo Costa. Fagner pede na frente, lá vem Eduardo Costa, abrindo espaço pela direita. Vem para a jogada de linha de fundo. Não é muito a dele. Ainda Eduardo. Consegue o cruzamento. Deu um presente ali para o Ed Carlos, que saiu jogando mal. Diego Souza. Esse é Éder Luiz. Bateu para o gol. Vitor. Rebateu para o lado. Condição legal. Fagner cruzou. O chute para fora do Elton. Elton finalizando para fora. A torcida gosta, o Vasco chega com perigo mais uma vez. Veja aí, o Vitor rebateu para o lado, pediu o impedimento do Fagner. O juiz mandou seguir, Elton finalizando para fora, passou perto. A torcida gosta e a cabine balança, né, Luiz? Agora, quem joga bem hoje, a torcida do Vasco deve reconhecer isso, tem pego no pé dele, é o Éder Luiz. Hoje ele joga com o nível de atuação da Copa do Brasil, quando o Vasco foi campeão, joga muito bem. 1-0 Vasco, Vasco e Grêmio aqui em São Januário. Elton faz a proteção, tá aí o Éder Luiz. Bateu cruzado, o Diego Souza não estava acreditando muito, nem o Mário Fernandes. Ganha o jogador do Grêmio. O Mário hoje, apesar da convocação, ainda tem gente que acha que ele é zagueiro. Zagueiro ou lateral, né? Eu acho que ele é bom nas duas posições, mas eu acho que ele resolve bem ali pelo Grêmio, pro lado direito. Simon e Ed Carlos têm jogado bem pela zaga, mas eu acho um excelente jogador nas duas posições. Aí o Escudeiro. Escudeiro fez 2 gols nos últimos 5 jogos. Lá vem Grêmio. André Lima ficou procurando a bola. Esse é Felipe Bastos. Faz o lançamento para o Diego Souza. Chegou na frente do Ed Carlos, driblou. A meia lula, Diego Souza bateu. Gol! É do Vasco! Um lindo gol de Diego Souza. Um gol de quem tem muita categoria. Recebeu com um toque, deu a meia-lua no Ed Carlos. Finalizou no canto, sem chances para Vitor. O Vasco faz 2-0 com Diego Souza. Veja o lançamento, condição legal. Ed Carlos dava condição. Lá vem Diego Souza, um toque, a meia-lua. A finalização seca no canto. 2-0 Vasco. Mais uma vez, para você curtir de novo. O Vitor estava voltando. O drible no Ed Carlos. Diego Souza chuta sem chances. Quase no contrapé do Vitor, que vinha para a esquerda. Vasco 2-0. Dança, festa, comemoração do Vasco de Diego Souza. Está jogando o Júlio César, achou o Marquinhos livre. O Escudeiro disparou pela esquerda. A bola é boa. Lá vem o argentino, lá vem o Grêmio. André Lima pede o cruzamento. O Escudeiro não tinha muitas opções. Esperou a chegada do Fernando. Ainda vem o Grêmio, chute de fora!
Saltou o Fernando Praz no chute do Fernando. Fernando jogou o Sul-Americano Sub-20, jogou o Mundial Sub-20. Está ganhando espaço no time do Grêmio. Você vê. Passou perto. A gente reviu a jogada por outro ângulo agora. É um volante que sai para o jogo, né? Que marca, mas também arrisca, vai à frente. O mesmo vale para o Romulo. Repito, os dois jogam muito bem. 41. Primeiro tempo de jogo aqui em São Januário. Lá vem Grêmio. Douglas. André Lima para o Marquinhos. A bola ficou forte. Fagner. Gol do São Paulo não foi bom para o Vasco. São Paulo brigando pelas primeiras posições. São Paulo brigando por título. Nesse momento, o Vasco é líder. São Paulo é o segundo. E o Corinthians cai para terceiro. O Corinthians joga amanhã contra o Santos. Boa bola para o Escudeiro. Faz a proteção, chama Júlio César pela esquerda, botou na frente, ele é perigoso. Júlio César no cruzamento, André Lima passou da bola. Douglas é canhoto, voltou o lance para o Marquinhos. Lindo drible, mais atrás, Escudeiro, colocado, Fernando Praz. Que jogadaço, o Grêmio insiste. O cruzamento na segunda trave, Marquinhos de cabeça, Fernando Praz pegou. Que grande jogada do ataque do Grêmio. Uma grande pressão, a bola vindo de pé em pé, veja aí, linda jogada. O Marquinhos toca para o Escudeiro, chute colocado, Fernando Praz faz a defesa para o lado, o Grêmio insiste, o Grêmio pressiona. Cruzamento do Júlio César, a bola vem na segunda trave, o toque de cabeça do Marquinhos. Para a defesa do Fernando Praz, Marquinhos cabeceou torto, a bola ainda pegou no peito do Eduardo Costa. Toda a jogada para você aqui no Sport TV. Diego Souza, Rômulo, Jumar. Diego Souza pediu, recebeu, saiu a tabela, Jumar tem cruzamento, no bate-rebate, Elton pro gol, para fora! A bola sobrou livre para o Elton, Celso Roth fez uma cara de quem não gostou, nada, veja aí, no bate-rebate pegou no Éder Luiz, Elton e o Vitor olhou. Éder Luiz pede a devolução, Fagner. Trabalha com o Felipe Bastos. Quando termina o primeiro tempo em São Januário, a torcida do Vasco bem satisfeita com seu time. O Vasco vai ganhando do Grêmio. 2 para o Vasco do Dedé. 0 para o Grêmio. Fim de primeiro tempo em São Januário. Segundo tempo promete muito. O Grêmio vem em busca de uma virada para chegar à 4ª vitória consecutiva. O juiz apita, tem bola rolando no segundo tempo. O Vasco vai ganhando por 2-0. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Jumar. Felipe Bastos, Jumar, bonita jogada de ultrapassagem, já passou pelo Mário Fernandes. Tenta uma virada de jogo na direita para o Éder Luiz. Led, eu perguntei se você faria alterações no Grêmio, você disse que faria ajustes defensivos. Ofensivamente, o Grêmio precisa de quê para marcar os gols hoje? Eu acho que o Grêmio criou mais chance até que o Vasco. O Grêmio chutou 6 vezes, o Grêmio foi muito em cima do Vasco também. O Vasco respondia na velocidade, no contra-ataque. Eu não mexeria no Grêmio do meio para frente, não. Tem o Leandro como opção, guardaria mais para o final do segundo tempo, daqui a pouco, para tentar explorar um pouquinho mais velocidade. O Grêmio tem que ajustar mesmo a marcação pelos lados do campo. Ofensivamente, eu acho que funcionou. Diego Souza fez o segundo gol do jogo. Primeiro você viu, inclusive, no detalhe, o gol do Elton. Lembrando que as 3 últimas partidas entre Vasco e Grêmio terminaram empatadas. Lá vem Jumar. O Vasco tenta o ataque no início do segundo tempo, Jumar batendo para fora. O Vasco não vence o Grêmio há 5 jogos. Hoje vai vencendo por 2-0. Temos 1 minuto no segundo tempo. André Lima. Toca na direção do Marquinhos. Dividiu com o Jumar, a sobra do Marquinhos. Sobra do Grêmio. Fernando. Fábio Rockenbach ficou na fogueira para o Fernando. Ganha o jogador do Grêmio. Ele abre aqui na direita com o Mário Fernandes. Fernando, Mário Fernandes. Douglas. Simon. Ed Carlos. Fábio Rockenbach. Faz o lançamento na direção do André Lima. Condição legal. Lá vem André. Usou o corpo, protegeu. Ganhou para o Grêmio. De costas para marcação. Tenta o giro. E Fagner toca de cabeça para trás, é escanteio para o Grêmio.
falava de vitórias, de números. O Grêmio não vence o Vasco aqui em São Januário há 13 jogos ou 18 anos. Cruzamento fechado, bola na segunda trave. Praz, tentativa de gol olímpico. Bola tocada de cabeça para a entrada da área. Elton tira, e tira bonito, e ainda acha o Éder Luiz. O Grêmio adianta seus jogadores. O último aqui atrás é o Fernando. Luiz, Felipe Auí. Nessa última vitória do Grêmio que você citou, o técnico era Luiz Felipe Scolari ainda. Olha o Escudeiro na jogada individual. Tocou na direção do André Lima. Caiu o Escudeiro, pediu uma falta. Simon para trás. Ficou curta a bola do Simon. Vitor saiu do gol. O Vitor aqui no Rio recentemente tem um trauma de tentar driblar o Ronaldinho Gaúcho. Dessa vez foi prudente o goleiro da seleção brasileira, Vitor. É o Diego, ex-jogador do Grêmio. Diego Souza. Bonita bola. Achou o Gilmar. Gilmar caiu, falta marcada, falta do Simon. Cartão amarelo para o zagueiro do Grêmio. Vai no corpo. Vai no corpo do Gilmar. Cartão amarelo bem aplicado. E o Simon era um dos 5 jogadores do Grêmio que estavam pendurados, né? Os outros são o Fernando, Ed Carlos, o Marquinhos e o Douglas. Veja aí de novo, a falta do Simon deixou a perna ali derrubando o Gilmar. E pode ser um bom momento para o Vasco no jogo aéreo, porque tem muitas bolas que estão sendo cruzadas, mais ou menos dali, que vão na direção do gol e passam na frente de muita gente antes de chegar no Vitor. Cobrança de Felipe Bastos. Sem o Juninho, o homem das bolas paradas no time do Vasco, Felipe Bastos. Falta para o Vasco, Felipe bateu, bola fechada, é exatamente a bola que eu citei, na direção do gol. Eduardo Costa. Usou o corpo, protegeu, foi empurrado. É falta a favor do Vasco. Gilmar na cobrança. Tocando a bola para o Felipe Bastos. Sport TV, o canal campeão. Logo depois de Vasco e Grêmio, tudo da rodada para você, os vestiários ao vivo no Troca de Passes, e depois do Troca, um grande programa. Sport TV Repórter trazendo o esporte no Afeganistão, imperdível. Fábio Rockenbach. Falta marcada a favor do Grêmio, derrubado o Júlio César. O Júlio disse que esse início do Grêmio, é o melhor início dele em qualquer clube que ele tenha jogado. Mário Fernandes. Perdeu para o Diego Souza. Gilmar. Diego Souza. Tenta aparecer mais no apoio no segundo tempo, Gilmar. Mário Fernandes. Tocando com Simon. Está jogando, levanta a cabeça. Tem lançamento para o Escudeiro. Esse é Fagner. Dedé. Lançamento para o Elton. A jogada ali com Ed Carlos. Ganha Elton. Eduardo Costa. E Renato Silva. Driblou. Fez o toque no meio. Achou o Diego Souza. Daí para Gilmar. O Vasco vai ganhando, vai quebrando a sequência de vitórias do Grêmio. Vai chegando à liderança do campeonato. Diego Souza. Ótima bola na direita para o Fagner. Condição legal. Levantou a cabeça. Tem cruzamento. Éder Luiz. Gol! É do Vasco! Éder Luiz. Na jogada bem trabalhada pela direita. Fagner achou Éder Luiz dentro da grande área. Veja aí mais uma vez, no momento do lançamento, a defesa pediu impedimento,
O cruzamento na direção de Éder Luiz, livre, quase na entrada da pequena área. Éder Luiz faz o terceiro gol do Vasco. Vasco 3, Grêmio 0, Éder Luiz. Bom, daqui a pouco a gente tenta confirmar a posição do Fagner. Agora o lançamento do Diego Souza é espetacular para o Fagner lá do outro lado. Ele ajeita a bola, faz o cruzamento e o Éder Luiz de primeiro. O gol espetacular pelo lançamento, principalmente do Diego Souza. Quando o Diego Souza joga bem, o Vasco funciona muito. Mas foi o que o Roth falou. Há 10 dias o Grêmio estava olhando para essa parte de baixo. Chegou aqui a São Januário falando em Libertadores. A recuperação do Grêmio no campeonato é evidente. É evidente. O Grêmio achou o time. Rômulo. Aqui tem festa, tem ola da torcida do Vasco. Tem o Vasco atacando com o Rômulo. Jogada de ultrapassagem na direita. Lá vem Éder Luiz no cruzamento na direção do Elton. Chegou e bateu para fora. De novo a velocidade do Vasco. Essa velocidade que o Grêmio não consegue resolver. Éder Luiz cruzando. Elton finalizando sempre nas costas do Júlio César, ou com o Fagner, ou com o Éder Luiz. Isso o Celso não resolveu no jogo. Está desde o início do jogo assim, o Vasco com avenidas pelos dois lados de campo, principalmente pelo lado do Júlio César. E ele continua reclamando sobre isso a cada 5 minutos, pelo menos. Adilson faz o lançamento. Chegou brigando aqui o Leandro. Bola dividida. O auxiliar ficou hesitando. O auxiliar tive a impressão que ele daria escanteio. O juiz deu tiro de meta. Tá aí o Adilson olhando para o auxiliar de cara feia. Sport TV, o canal campeão. Fábio Rockenbach de cabeça na direção do André Lima. Dedé de cabeça chamando o Fernando Praz. Vasco vai chegando a 45 pontos. Se mantiver o resultado, vai dormir hoje na primeira posição. Vai dormir líder do Campeonato Brasileiro. Adilson, bonito de calcanhar para o Marquinhos. Ele chama Mário Fernandes. Leandro. Mário Fernandes. Marquinhos. Leandro. Adilson. Fernando. Lá vem o Grêmio. Júlio César. A torcida grita mais uma vez o nome do técnico Ricardo Gomes. A gente recebeu notícias de que o Ricardo veria o jogo. Se estiver realmente vendo o jogo, Ricardo, força e um pronto restabelecimento. Gás nessa fisioterapia. Mário Fernandes. Leandro. Adilson tem a bola dominada pela direita. Foi desarmado pelo Gilmar. Diego Souza. Elton se desloca. Diego faz o toque atrás, chamando Eduardo Costa. Felipe Bastos. Fagner. Revelado pelo Corinthians. Jogou Brasileiro de 2006 com 17 anos o Fagner. Boa bola para o Diego Souza, dentro da grande área. Fagner pede a devolução. Diego ajeitou. Pensou. Fagner bateu. Gol! Fagner! O Vasco faz o quarto. O Vasco vai chegando a goleada em São Januário. Fagner, 4 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Lédio Carmona. De novo a participação dele, Diego Souza. Ele começa a jogada e termina dando o passe definitivo para o Fagner. Agora a defesa do Grêmio olha a jogada, né? E o Diego Souza faz a diferença mais uma vez. Quando ele joga bem, o Vasco faz grandes jogos, como hoje. Fagner no canto esquerdo de Vitor, sai comemorando o lateral do Vasco. Fagner, 4 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Esse é o Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem de 3 vitórias seguidas, vai perdendo hoje, queria a 4ª vitória consecutiva. O Vasco vai goleando e vai chegando à liderança do Campeonato Brasileiro. Lá vem Simon. Tentativa para o André Lima. A bola fica fácil para o Fernando Praz.
Lançamento na direção do Elton. Eduardo Costa. Fagner. Chamando o Éder Luiz. Bem aberto pela direita. Ele brigou com a bola. Saiu. Logo depois do jogo, tudo para você no Troca de Passes. Os vestiários ao vivo. Todas as informações da rodada. E depois do Troca de Passes, tem Sport TV Repórter com esporte no Afeganistão. Um grande programa logo depois do Troca de Passes. Fernando. Júlio César. Marquinhos. Volta a jogada aqui com o Ed Carlos. Carlos tem uma história curiosa. Ele saiu da Bahia com 15 anos, foi até o Rio Grande do Sul fazer um teste para jogar no Grêmio e foi reprovado. 11 anos depois ele foi contratado pelo próprio Grêmio. E jogando bem. Hoje não funcionou, como quase todo o sistema defensivo do Grêmio. Mas o Grêmio já até se mobiliza para contratá-lo em definitivo. Fagner. Aí o Ed Carlos. No futebol do Rio de Janeiro, o Ed Carlos jogou no Fluminense. Recuando para Vitor. Está jogando no meio, está jogando de forma perigosa o goleiro do Grêmio. A bola chega aqui na direita no Mário Fernandes. 25 no segundo tempo. Vasco vai chegando a 45 pontos. Falta do Diego Souza. Vasco vai chegando a 45 pontos. O São Paulo também está goleando, está indo a 44. Eles botam pressão no Corinthians, que joga amanhã com o Santos. Marquinhos. Bola volta aqui atrás no Fábio Rockenbach. Marquinhos. Marquinhos começou a se firmar no time depois da ótima atuação contra o Fluminense no Olímpico. Exatamente. Passou a funcionar muito bem também. O Vasco continua marcando muito, né? O Vasco marca adiantado, o Grêmio tem dificuldade para sair. A marcação do Vasco não afrouxa em nenhum momento. Bola tocada no meio, Marquinhos, Fábio Rockenbach. Fernando está mais adiantado. O Fernando estava bem aberto na esquerda, olha onde está o Fernando. Dedé ganha para o Vasco. Logo depois de Vasco e Grêmio, tudo para você da rodada no Troca de Passes. Gabriel passa ali, fala com o Júlio César. Passa aí as orientações, sinaliza, gesticula. Felipe Aui e Gabriel em campo. Saiu o Fernando. Saiu o Fernando para a entrada do Gabriel. Mário Fernandes. Falta do Jumar. Falta a favor do Grêmio. O Grêmio já fez suas 3 alterações. Entrou o Gabriel. Vamos ver como o Grêmio fica taticamente com essa mexida. Deve ter entrado pelo... eu acredito que ele entrou pelo meio. O Adilson faz o papel do Fernando como primeiro volante. Aí o Elton ajudando na marcação. É falta a favor do Grêmio. Marquinhos no cruzamento. A tentativa do André Lima. Sport TV, o canal campeão. O cabelo do Leandro. Um estilo bem... Quase Neymar? Ou é bem Neymar? Como você classificaria, Led? É bem Neymar. Eduardo Costa. O Rômulo. Fagner. Vasco vai chegando a uma grande vitória hoje aqui em São Januário. Vai vencendo o Grêmio. Fagner caiu. A torcida pediu uma falta. De Carlos deixa com o Fábio Rockenbach. Marquinhos. Boa bola para o Adilson. O Gabriel está jogando como meia esquerda no momento.
Mário Fernandes. Leandro. Tentava ali o Adilson no meio. A bola parou no Rômulo com calma. Diego Souza. Elton pede. Diego tentou o drible. Parou agora no Simon. Marquinhos. Gabriel dispara pela esquerda. Ajeitou com o braço. Amanhã um grande jogo para você. Tem Internacional e Coritiba ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio Grande do Sul. Inter e Coritiba às 6 horas da tarde. Luiz. Pois não? E o próximo jogo do Grêmio também é contra um time que está no pelotão de frente do campeonato. Enfrenta o Botafogo na quinta-feira em Porto Alegre. E o Vasco pega o Atlético Goianiense, com a volta provavelmente do Juninho e sem o Dedé. Dedé recebeu o terceiro cartão amarelo. São as informações do Vasco com Karen Duarte. As notícias do Grêmio com Felipe Aui. Juninho que voltou hoje para o Rio depois de resolver problemas particulares na França. Dedé perdeu. Rômulo caiu. Tem falta marcada a favor do Vasco. Daqui a pouquinho nós temos tudo da rodada para você no Troca de Passes. O São Paulo vai goleando. O Vasco fez 4-0 no Grêmio. Vasco em primeiro, São Paulo em segundo no momento no Campeonato Brasileiro. Diego Souza. Bola para Jumar. O Vasco vai administrando agora o resultado. Tenta o quinto gol. Lá vem Jumar pela esquerda. O cruzamento na direção do Elton. Simon tirou. Está jogando Marquinhos pela direita. André Lima. Adilson. Fábio Hockenbach. Com categoria. Tirou bem a marcação. Toca com Marquinhos aqui na direita. Tem lançamento para o Leandro. Condição legal. Consegue o domínio na entrada da grande área. Boa bola para o André Lima. Com pouco ângulo. Tentou o cruzamento. Ainda André Lima. Prendeu. Cruzou na segunda trave. Tentativa de cabeça. E é tiro de meta apenas para o Vasco. Chegou o Adilson tentando a cabeçada. O Gabriel estava na segunda trave. Tiro de meta para o Vasco. Sport TV, o canal campeão. Tá aí o Bernardo entrando. Para a saída do Elton. Bernardo tem apenas 21 anos, mas viveu um momento curioso ao longo da semana. Começou a chorar copiosamente durante o treino do Vasco. Todo mundo viu. A imagem foi registrada, foi fotografado o Bernardo chorando. Mas o Vasco diz que tudo bem, que são problemas particulares e que o Bernardo vai ficar numa boa. E você sabe que não é nenhum problema de saúde, não, com o Bernardo. Vai Bernardo. O Vasco vai administrando essa vitória por 4-0, vai valorizando a posse de bola. O jogo dá uma desacelerada nesse momento, porque como o Aui já falou, o próprio Roth falou, acabou, chega. O Vasco troca passes, Felipe Bastos. Tem lançamento para o Bernardo, entrou agora, tá cheio de gás. Bernardo dentro da grande área. Tentava o Diego Souza. E a sobra fica com o Vitor. Edgar Moura, essa goleada do Vasco representa uma ducha muito pesada de água fria no time do Grêmio? Eu acho que o Grêmio vai conseguir resolver bem essa situação. Se o Grêmio olhar bem o primeiro tempo que fez, quando fez um bom jogo, jogou de igual para igual contra o Vasco, apesar da vitória parcial do Vasco por 2-0, ele vai conseguir superar isso, já pensando no jogo contra o Botafogo. Se ele pensar no resultado final, claro que as sequelas vão ser muito grandes, mas eu acho que o que fica para o Grêmio é a evolução do time. Tudo bem, fez um mau segundo tempo, mas fez um bom primeiro tempo. Eu acho que tem que ver por ali, o time do Grêmio está em evolução. A partir da goleada fica complicado. Boa bola para o Leandro, na linha de fundo. Prendeu. Mário Fernandes pediu, a bola vem aqui atrás, no Adilson. Mais atrás, Marquinhos na entrada da área, o Grêmio não está finalizando. Lá vem Gabriel, tentativa. Gabriel entrou como atacante. Sobra de Leandro. Acabou sendo displicente no passe. Perdão, Luiz. O Gabriel já jogou em praticamente todas as posições nesses 5 minutos que ele está em campo. Claramente adiantado o Diego Souza, impedimento do ataque do Vasco. Ele reclama do Bernardo. Bernardo teria demorado a fazer o passe.
Esse é o Campeonato Brasileiro, estamos apenas na 5ª rodada do segundo turno. O Vasco vai chegando à liderança. Vasco começou jogando o Campeonato Brasileiro com um time misto em função dos jogos finais da Copa do Brasil. Perdeu naquele momento alguns pontos, mas faz uma excelente campanha. O momento mais baixo da campanha, Lédio, você vai concordar comigo, a derrota para o América Mineiro. Ali muito surpreendente, não? Exatamente, era um momento... O Vasco poderia até assumir a liderança e tomou de 4-1 do lanterna do campeonato. Mas é o mesmo sistema do Grêmio. Não ficou sentado na derrota, conseguiu se levantar rapidamente. Acho que o mesmo vale para o Grêmio nesse momento. Renato Silva tocando. O Rômulo. 4-0 para o Vasco. O Vasco vai administrando essa goleada aqui em São Januário. Grande vitória do Vasco sobre o Grêmio. Fábio Rockenbach. Ed Carlos. É o capitão Fábio Rockenbach do Grêmio. Gabriel. Leandro. Cai, chama falta do Eduardo Costa. Agora o Roberto está mais sossegado. Estava tenso no primeiro tempo. Presidente do Vasco, Roberto Dinamite, está sorridente agora ali na tribuna. Esse é Mário Fernandes. Acabou a bola no meio para o Marquinhos. O Grêmio busca o seu gol. Mário Fernandes. O Gabriel virou centroavante mesmo. Está ali ao lado do André Lima. Bernardo. E agora o Vasco sai no contra-ataque. Na velocidade do Bernardo pela esquerda. É a marcação do Marquinhos. Tentativa de virada de jogo. Júlio César. Gabriel. Júlio César. Falta do Júlio César. Falta e o juiz vai mostrar cartão. Cartão amarelo para o lateral do Grêmio. Veja aí mais uma vez, essa foi a 13ª falta cometida pelo Grêmio. Júlio César em 5 jogos até o início desse jogo tinha 15 jogadas de linha de fundo com a camisa do Grêmio. Hoje praticamente não foi a linha de fundo. Jumar. O Vasco tirou o pé do acelerador, fez 4-0, administra. A bola vem aqui atrás, chega no goleiro Fernando Praz. Dedé. Temos 36 no segundo tempo. Daqui a pouquinho, tudo da rodada no Troca de Passes. Os vestiários ao vivo. Vamos ver o que o Cristóvão vai falar. O que tem a dizer Celso Roth. E logo depois do Troca de Passes tem Sport TV Repórter. É imperdível. Trazendo para você o esporte no Afeganistão. Fábio Rockenbach. Adilson. Foi desarmado. Diego Souza houve falta no Adilson. Para desespero ali do Felipe Bastos. O Grêmio já cobrou. Gabriel. Dá para Júlio César. Carou a marcação e perdeu. Diego Souza foi desarmado. Bom desarme ali do Marquinhos. Gabriel. Júlio César. O Grêmio troca passes, mas não consegue ameaçar o gol do Fernando Praz. Levou perigo no primeiro tempo, no segundo não. Mário Fernandes. Lá vem Marquinhos, o Vasco recua, o Grêmio vem para cima. Fábio Rockenbach. Levantou a bola. Dedé, preciso no desarme mais uma vez. Vem aí Leandro pelo Vasco. Ex-jogador do Grêmio. Fagner. Éder Luiz. Daí para Dedé. Fagner. Éder Luiz. São 3 contra 3. Éder Luiz prendeu. Tentou o lançamento para o Bernardo. O Grêmio tinha outros 2 jogadores atrás da linha da bola. No ataque do Vasco eram 3 contra 3. Fim de jogo. O São Paulo faz 4-0 no Ceará. Aqui temos 37, quase 38 no segundo tempo. Leandro. O Grêmio está querendo pelo menos um gol aqui em São Januário. Tem a posse de bola, o Vasco recua para sair no contra-ataque. Eduardo Costa. Bernardo. Diego Souza. Levou com a mão. Vem o Grêmio mais uma vez, Marquinhos. Pode até bater para o gol. Ele faz o toque impedimento. Não vale a finalização do Leandro, não vale a defesa do Fernando Praz. Marcado o impedimento do ataque do Grêmio.
Não estava, não. Não estava impedido, Leandro. Errou feio, hein? Não estava impedido. E o Leandro já está em campo, saiu o Éder Luiz. Mais uma mexida do Cristóvão. Mais um que voltou a jogar bem hoje, como na reta final da Copa do Brasil. Éder Luiz. Quem vai entrar também é o camisa 35, Alan, já informa no lugar de quem. O Alan pode jogar tanto no meio campo como na lateral direita. Dedé faz o lançamento para o Leandro. Lá vem Leandro. Levantou a cabeça, prendeu, pensou na melhor jogada. Girou, driblou. No seu drible característico, Leandro perdeu a bola para o Ed Carlos. Fábio Rockenbach. E a falta marcada a favor do Grêmio do capitão Fábio Rockenbach. Aí o Eduardo Costa. Vai sair o Diego Souza. Cansou mesmo. A torcida festeja, Diego Souza aplaude o seu camisa 10. Vasco vai conquistando 3 pontos importantíssimos com essa goleada. 4 Vasco, 0 Grêmio. O Vasco vai chegando a 45. Vai dormir hoje na liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo foi a 44, goleando o Ceará por 4-0. Marquinhos. Corinthians fica pressionado. Corinthians joga amanhã com o forte time do Santos. Amanhã no Rio tem um jogo muito interessante entre Botafogo e Flamengo. Adilson. Tocando com o Leandro na direita. Ainda a respeito dos times que estão brigando pelas primeiras posições, o Inter está tentando chegar amanhã com transmissão do Sport TV Internacional e Curitiba para todo o Brasil, menos Rio Grande do Sul. O Fluminense vai à Bahia jogar contra o Bahia. Olha o Gabriel. Cobertura completa da rodada sempre para você no Troca de Passes depois dos jogos. Aí você vê o Alan. Segunda-feira você não pode perder o Bem Amigos com o Ney Franco, técnico da Seleção Brasileira Sub-20, e Marcelinho Machado, a sua ala que depois de tantos pré-olímpicos, com 36 anos, vai jogar as Olimpíadas de Londres. Segunda, Bem Amigos com a apresentação de Galvão Bueno. Leandro. Tentativa de tabela e a falta marcada no Leandro. Fica sentindo o jogador do Vasco. Sport TV, o canal campeão. Fim de jogo, o Atlético Goianiense consegue um resultado importante. 1 para o Atlético Goianiense, 0 para o Atlético Mineiro. Esse é Felipe Bastos. O Vasco vai trocando passes esperando o fim do jogo. Bola na direita. Fagner. Cruzamento vem aqui na segunda trave. Quase chegou no Gilmar. Sobra na entrada da área com o Bernardo. Matou no peito, pisou na bola, tocou. Saiu a tabela com o Leandro. A tentativa do Bernardo. O Leandro do Grêmio faz a proteção. Toca a boa bola no meio. Pro Adilson. O Grêmio acelera a jogada aqui pela direita. Marquinhos. Esse é o Campeonato Brasileiro. O Grêmio vinha de 3 vitórias. Vai sendo goleado pelo Vasco. O Vasco tinha empatado com o Figueirense na última rodada. Vai chegando à liderança do campeonato hoje à noite. Júlio César. Gabriel. Fábio Rockenbach para o Júlio César. Veio bem na cobertura, Dedé. Bernardo. Chamando Eduardo Costa. Faz a abertura para o Bernardo. 43 no segundo tempo. Está sozinho aqui pela esquerda o Bernardo. Ele prende. Eduardo Costa. Rômulo. Eduardo Costa. Renato. Leandro.
O Vasco vai goleando o Grêmio e nós falamos agora para todo o Brasil, inclusive o estado do Rio de Janeiro. Você no Rio de Janeiro acompanhando agora os instantes finais de 4 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Júlio César. Depois que levou o 4º gol, o Rotti disse que o jogo tinha acabado para o Grêmio. O Vasco vai administrando. O Grêmio busca o seu gol de honra, busca o primeiro gol. Leandro, Mário Fernandes faz a ultrapassagem, condição legal, bonita jogada, tem cruzamento para a entrada da pequena área. Não chegou nem no Gabriel, nem no André Lima, é escanteio para o Grêmio. Tá o Gabriel. Daqui a pouquinho tem troca de passes. Vestiários ao vivo para você e depois do troca, Sport TV Repórter, trazendo o esporte no Afeganistão. Marquinhos batendo escanteio na primeira trave para o Grêmio. Felipe Bastos. Faz o lançamento para o Leandro. Ed Carlos. Chamando Adilson. O Grêmio tem um jogo complicado. O Lédio Carmona vai jogar com o Botafogo, que briga pela liderança do campeonato. Complicado. O Grêmio é muito forte no Olímpico, mas a fase do Botafogo também é excelente. Marquinhos no cruzamento. Renato Silva tira. Felipe Bastos completa. Sobra fica com o Fábio Hockenbach. Daí para Adilson. Gabriel. Passou no primeiro lance. Perdeu no segundo. O Vasco responde. O Vasco sai no contra-ataque. Pode ser perigoso o contra-ataque. A bola foi mal tocada na direita. O Alan vacilou e errou o passe. Gabriel. Teremos mais 2 minutos. André Lima. Adilson. Fábio Hockenbach. Vamos para o fim do jogo aqui em São Januário. O Vasco vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Grande resultado para o Vasco, 4-0 em cima do Grêmio. André Lima, que ganhou o bonequinho ali do Guerreiro Imortal. Boa bola para o Gabriel na entrada da área. Marquinhos, o Grêmio não finaliza, não chuta para o gol. Mário Fernandes. Prende. Consegue o toque no meio na direção do Leandro. Sobra do Vasco. Tá aqui o Leandro, que teve uma passagem apagadíssima pelo Olímpico. Esse é Marquinhos. Ed Carlos. Simon. Fagner tirando para o Vasco. Vamos até 47. Juiz quer jogo até 47 no segundo tempo. Os jogadores esperam apenas o fim da partida. Goleada do Vasco, 4 Vasco, 0 Grêmio. Vasco chegando a 45 pontos. O São Paulo goleou o Ceará por 4-0, chega a 44. Amanhã o Corinthians joga com o Santos. O Botafogo com o Flamengo. O Fluminense com o Bahia. Temos Bahia e Fluminense. E o Sport TV transmitido para você, Internacional e Coritiba, ao vivo para todo o Brasil, menos Rio Grande do Sul. O Vasco está esperando o fim do jogo. E a partida termina agora. Goleada do Vasco, 4 Vasco, 0 Grêmio. Roberto Dinamite é cumprimentado na tribuna. É o sorriso do presidente artilheiro. Goleada do Vasco e a festa da torcida.